Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem nos acompanhado sempre, tá? Deus abençoe a sua vida. Como é que você tá? Tá tudo bem contigo? Tem passado bem? Quais são as suas expectativas? O que você tem vivido nesses dias? Viu? Você pode interagir com a gente. Nós estamos aí no processo, engatinhando. Esse é um canal mais inclinado a assuntos evangélicos, né? Mas também alguns temas e temas variados também de sociedade e tudo mais, e às vezes pode sair alguma coisa sobre política para que você possa compreender melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Eu estou sem tempo para gravar vídeos e tal, porque a nossa vida é muito intensa. Então, meus amigos e irmãos, como é o trabalho de um dirigente, de uma congregação? É intenso, né? É intenso. E hoje eu percebo também uma aspiração um pouco em nível baixo daqueles que aspiram ser um obreiro envolvido com a obra de Deus e tal, por causa dos embates, de tudo que está em torno do trabalho ou de um pastor ou de um dirigente de uma congregação ou de uma igreja. E às vezes eu chego na igreja ali 7h05, tá uma correria tremenda, porque eu chego em casa, às vezes tem dia que eu chego em casa às 5 horas, 17 horas eu saio do serviço. O serviço é uma empresa que eu tenho de prestação de serviço, e eu saio, deixo de fazer o serviço às 17 horas. Tem dias que não, às vezes das 17 horas eu estou na estrada ainda, faltando 1h30, 2 horas para chegar aqui na minha casa, e é muito corrido. Só que o que enfrentamos, né? Nós enfrentamos muita coisa, né? Um crente que está doente, que você está enfermo, e você olha nos olhos dele e você vê que ele quer ser curado, e você fica dentro de si tentando arrumar, ver o que você pode fazer para poder ajudá-lo. E às vezes os crentes, alguns eu não consigo visitar todos, não dá tempo. Então hoje eu estou aqui fechando um relatório para uma empresa, porque ontem, sábado, eu ia fechar um relatório, mas eu precisei ajudar uma pessoa, né? Então fiquei envolvido com essa pessoa desde 8 horas da manhã até as 14 horas. Então foi esse aí o tempo que eu gastaria para fazer um relatório, porque demora você fazer um relatório explicativo de empresas, tem que ter fotos e tal, o antes, o depois, os motivos, todo o argumento técnico em cima desse relatório. Não é uma coisa simples. Você fazer um relatório de um serviço que você executou, porque é uma empresa multinacional e você precisa ser técnico. Não só nesse caso, em todas. E tem um outro aqui, eu estou fechando um outro assunto também relacionado à igreja, que eu sou secretário-geral, sou o segundo secretário-geral do Ministério do Campo, e eu preciso fechar um documento aqui para alinhar, para tudo estar funcionando bem. Pelos embates, né, você enfrenta um crente, você tem lá um crente que pode estar enfermo, você vai orar por ele no hospital, ou vai na casa dele, ou você vê que a pessoa tem vontade de ser curada, sarada, você ouve as angústias das pessoas, e você, dentro de si, você sente uma responsabilidade muito grande de querer ajudar a pessoa de alguma forma. Você tem aquela pessoa que está desempregada, e quando a pessoa está desempregada, ela fica menos... Ela perde o ânimo, ela perde o brilho nos olhos, as alegrias diminuem. A família toda, se um chefe de família ficar desempregado, já vivenciei essas situações, a família toda entristece junto com ele, porque todo mundo fala assim: o que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos fazer para comer, para beber, para pagar as contas, o aluguel e tudo mais? Então toda essa angústia das pessoas você absorve para você. E você tem aquele crente também que ele
ele tá fraco, assim, desanimado de seguir. E às vezes você não sabe o que você vai falar com ele, você tem que orar a Deus, pedir um direcionamento, para Deus te dar uma palavra para você falar para ele, porque você não sabe assim, ó, da profundidade da situação dele. Que às vezes você vai conversar com ele e dependendo do que você falar, você pode ou melhorá-lo mais ou piorar ele mais. Então você precisa muito da orientação de Deus para poder lidar com a situação. Porque às vezes existe sim o crente fraco, né? E desejoso de melhorar. Existe o crente fraco, mas para piorar ele é influenciado. Para piorar ele ainda tem influência externa, né? Complica a vida dele, né? Vou dar licença aqui que eu estou vendo um negócio, deixa eu ver se eu consigo. Foi embora. Porque eu estou num novo ambiente agora, estou me adaptando aqui, tem umas coisas aqui que eu preciso fazer ainda, né? Graças a Deus, estou no meu lugar. Então, quando o crente está fraco, desanimado, e ele consegue ainda, você conseguir alcançá-lo e dar um conselho a ele, e ele progredir e tal, de repente ele tá desanimado, mas ele está influenciado, ele está sendo influenciado por outra pessoa que não está conhecendo a sua angústia ou suas limitações, e lhe dá um conselho totalmente fora de contexto. E pode, dependendo desse conselho influenciável, esse crente ele pode nunca mais alcançar o caminho do céu. Há muitos crentes assim, vivendo assim, que no momento de tristeza ou de incerteza, que existe na nossa vida, aquele momento de incertezas. Eu só estou num bate-papo, você pode ver que não estou falando de leitura bíblica, isso aqui estou falando de um bate-papo só. Então existem essas questões. Se o crente ele está triste, mas ele é bem assessorado, o que é ser bem assessorado? As pessoas que estão em volta dele conseguem orientar ele, né? Às vezes é um chefe de família, mas a esposa ela consegue assessorá-lo, falar com ele, olha, a gente está assim, mas vamos ficar firme, né? Nossos filhos precisam de estar na casa de Deus, na presença de Deus, mas Deus vai abrir as portas, as coisas vão melhorar e tudo mais. Isso, ele está bem assessorado. A esposa entrou no cenário e lhe deu ânimo. Não tem coisa melhor do que você estar num momento de angústia ou de desânimo profundo. Chega uma pessoa muito próxima a você, principalmente a esposa, e conversa com você. Você se sente mais aliviado, porque quando você está nesse processo, você fica logo pensando, minha esposa deve estar também, meus filhos devem estar também. E quando algum deles chega e fala, não, fulano, vamos caminhar, né? Olha a quantidade de coisas que você é capaz de produzir, você é útil e tal. A esposa ela é muito fundamental quando o marido está naquela indecisão. E às vezes o filho ou uma filha já estão rapazinho, mocinha, e precisam desse auxílio de um bate-papo para que ele possa sair daquele estado de desânimo. Porque isso acontece com todos. Nenhum homem de Deus ou aquele que é servo de Deus, ele não pode dizer que ele nunca passou por um momento de desânimo na vida dele ou de tristezas por alguma razão e outra. Que passa? Isso são coisas nossas, mas nós precisamos administrar isso. Então, quando a pessoa ela é bem assessorada, as pessoas estão ao lado dela, seja a esposa ou o esposo, ou os filhos, ou o parente próximo. Porque às vezes existe aquele provérbio popular que diz que tem gente que joga gasolina, o fogo está quase apagando, a pessoa vai e joga gasolina. Então tem essas questões todas. Mas quando tem alguém que às vezes o dirigente ou o pastor não consegue alcançar todas essas pessoas, não porque ele não quer, não porque ele não pode, é porque ele está carregado também, né? E, por exemplo, ontem eu
Eu fui ajudar uma pessoa que pediu ajuda, eu fui parar lá em Castelo, numa outra cidade vizinha. De Castelo fomos para outra cidade que ele precisou também que eu ajudasse. E nós andamos cerca de 80 quilômetros ao todo. Então eu fiquei boa parte do meu dia ocupado. Ainda fui num velório ontem ainda também. Entendeu? Então todas essas coisas, elas estão dentro do contexto daquele que trabalha com uma igreja, que dirige uma igreja. Ele não pode se abster disso. Só que por ser apenas um homem, ele não consegue atender a todos. Você observa bem que no dia que eles falaram com Jesus que Lázaro tinha morrido, quantos dias levou para Jesus chegar onde estava Lázaro? 4 dias. Se não estou enganado. Porque eles dizem que ele estava morto já há 4 dias. Está entendendo? Agora você imagina bem, né? Não é que Jesus ignorou, não quis ir, não. Ele não pôde, naquele momento que foi dada a notícia para ele, ele não podia ir. Você está entendendo? Então, a gente não consegue atender a todos. E às vezes você tem que enfrentar também aquele que está se rebelando, um crente rebelde, que não quer obedecer a palavra de Deus. Além de não obedecer, não quer assumir sozinho a conta, quer incluir outras pessoas no meio. Então, como você vai lidar com isso, com essa situação toda? Tem isso também. Tem N problemas que você precisa, e tem os teus problemas, os problemas pessoais. Então, há muitos pastores e dirigentes, obreiros, que estão um pouco saturados, né? E é necessário que haja, principalmente nas convenções, uma palavra, pelo menos direcionada, uma palavra de ânimo para os pastores. Porque você só vê a defesa de um lado, mas aquilo ali tem um homem que precisa de uma injeção de ânimo, né? Então o trabalho do Senhor, ele é muito bonito, ele é gostoso, mas ele precisa, o trabalhador, ele também tem as mesmas dificuldades e sentimentos dos outros. Então são várias coisas. Às vezes vem aqui, eu sou procurado também por pessoas que nem da igreja eu vou deixar de dar a mão, não. Preciso socorrer. Às vezes você entra num perigo que não é teu, você entra num cenário que não é teu, mas o Senhor Jesus nos chamou para isso. A Bíblia diz, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado, né, todos aqueles que trazem paz àquele ambiente. Quando você consegue conciliar conflitos, resolver conflitos, e você está tirando o poder do inimigo de destruir aquela pessoa. Então a nossa vida é uma vida intensa, nós estamos sempre ocupados. Em algum momento nós vamos falhar. Em algum momento nós vamos errar. E às vezes, na hora que nós cometemos o erro, ou a falha por alguma coisa, isso não estou justificando que nosso erro tem que prevalecer, ou erramos muito no lidar. E um dos nossos erros que talvez nós podemos cometer é na fala, que às vezes na intenção de você querer ajudar alguém ou resolver um problema, você é igual o pai quando vai dar umas varadinhas no filho e passa do ponto. Tá entendendo? É igual quando Jesus vai no templo e vê aqueles mercadores comercializando dentro da casa do Senhor, e ele não conversa, ele só diz umas palavras de ordem que eles estão fazendo da casa do Senhor como comércio, e desce o azorrague, né? Então existe esse momento de situações diversas, mas nós precisamos do quê? Nós queremos que nós, como somos chamados por Deus para um propósito, o desejo do nosso coração, às vezes nos sentimos até responsáveis, o desejo do nosso coração é o bem-estar das pessoas. E às vezes
esse bem-estar que nós queremos levar para a pessoa pode contrariar, trazer constrangimento, mas ao final de tudo passará. Então o que eu quero dizer para você, nós estamos caminhando para o fim das coisas, né? Nós estamos caminhando para o fim das coisas. Então nós precisamos, com muito empenho, não desanimar. O desânimo vem para aquele que está trabalhando da frente? Vem também. Porque se nós desanimarmos, nós vamos desanimar os outros que ainda estão olhando para a gente, que se inspiram na nossa posição, na nossa chamada, que almejam a bênção do Senhor. E se nós fizermos isso, nós cedermos ao desânimo, à desistência, nós vamos ceder espaço para o inimigo. Eu estava fazendo uma observação esses dias, eu até falei na igreja, que olha bem como é que é as coisas. Lá no estado do Ceará, por exemplo, está acontecendo uma greve de policiais militares e civis, parece. Com a ausência das forças policiais de segurança, vamos falar assim, das ruas, né? Os assassinatos, que eram em torno de 9, assim, se eu não estou enganado, na notícia que eu vi, saltou para mais de 150. Qual a razão disso tudo? Eu estou dizendo para você que o nosso compromisso é trabalhar como uma força de defesa da fé, uma fé que traz segurança à pessoa, uma fé que nos livra dos ataques do inimigo. Mesmo que o inimigo ataque, mas nós temos o escudo da fé, que é ouvir a palavra de Deus. É a nossa missão, nossa função, trazer esse estado de segurança para as pessoas, mesmo que de algum momento possa incomodar, né? Porque nesse meio todo há um espírito maléfico querendo nos seduzir para nos destruir. Com a ausência das forças policiais do Estado, elas saíram das ruas, se amotinaram, houve o aumento do crime, de assassinatos, de furtos e roubos. A ordem, ela ficou em xeque. Ela ficou ameaçada, a ordem do Estado. O que eu digo com isso? Na presença de Deus é a mesma coisa. Quando nós lemos o capítulo 6 de Efésios, a observação está clara ali. O que começa assim, o capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui já é um início de que nós precisamos se envolver com Deus. E quando nós estamos envolvidos com Deus, é muito bom. Quando nós excluímos Deus, os seus desígnios, os seus ensinamentos, da nossa vida cotidiana, e não queremos nada de Deus introduzido nas nossas vidas, quando nós passamos a entender que um servo de Deus, um obreiro, seja um presbítero, ou um pastor, ou um diácono, ou um auxiliar, ou um missionário, ou até o pastor presidente, quando nós passamos a compreender que eles são os perturbadores da nossa vida e que estão sempre perturbando a nossa vida com as suas palavras, com as suas mensagens, com as suas orientações, nós agora estamos tirando Deus da nossa vida. Nós estamos agora rejeitando o cuidado divino. E, ao rejeitar o cuidado divino, Deus ele se afasta. Ao se afastar, qual forças virão agora? As forças espirituais da maldade, conforme diz o apóstolo Paulo. Conforme diz Jesus no capítulo 10 de João, o diabo vem senão roubar, matar e destruir. É duro você ter um número elevado de cristãos e ter um aumento acentuado da violência entre as pessoas. O caos instalado na sociedade. Isso porque nessa confusão toda de ideias,
você não consegue se concentrar na real missão que o cristão precisa ter, que é se afastar do mundo, dos seus prazeres, das suas ideias estranhas, contrárias a Deus, e se dedicar ao Deus Todo-Poderoso, na obediência, no respeito mútuo, no amor recíproco. Eu sempre digo que o amor começa em casa. Tá? O verdadeiro amor começa em casa. Às vezes eu digo que nós precisamos amar o próximo incondicionalmente. Eu digo isso, claro. Se eu disser alguma palavra, alguma pessoa, eu não estou amando. Esses dias eu encontrei com um jovem, ele não está mais na igreja, mas ele me fez lembrar, eu estava num velório ontem, e eu encontrei, né, não sei se no velório, eu estava num determinado lugar, e um jovem me encontrou. O senhor está lembrado de mim? Eu falei, não. Eu era bem jovem, lá do grupo dos adolescentes da Itaoca, hoje eu estou morando em outra cidade. O senhor lembra? Que eu estava assim, 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 o senhor me deu um puxãozinho de orelha. Aquilo me ajudou muito. Eu fiquei maravilhado. Aí só que ele me disse uma coisa, só que eu fui tentar ajudar os meus amigos a sair daquela vida que eles estavam vivendo, mas eu acabei sendo atraído por eles novamente. Hoje eu estou na vida que eu estou. Então, preste atenção que nessa questão, que talvez você dá um conselho à pessoa, a pessoa ela te agradece por você ter aconselhado ela. Isso foi lá atrás, há uns 10, 15 anos atrás, que eu estava em Itaoca ainda, quando eu dei um conselho para esse jovem. A mãe dele ainda pertence à igreja, a avó dele, não sei. Então ele me agradeceu, falou, não, o conselho que o senhor me deu foi bom. E eu só que eu falei assim, ele falou na cabeça dele, porque depois eu acho que eu mudei de Itaoca, eu não tive mais contato com esse rapaz. Ele falou assim, depois eu fui tentar tirar os meus amigos de lá, da situação ruim, e acabei me envolvendo com as coisas que eles estão vivendo. Agora, hoje eu estou fora. Consegue me entender? Então, o que eu digo? Eu sempre digo que o verdadeiro amor começa dentro de casa. Eu posso até expressar em público que nós precisamos amar o próximo. Isso é um mandamento que nós temos que induzir as pessoas a praticar. Mas eu tenho que praticar esse amor também. Eu sempre digo que o verdadeiro amor começa em casa quando eu trato bem os meus pais, os meus superiores, quando eu trato bem minha mãe, meu pai, quando eu amo eles primeiro. Quando eu amo eles, eu os considero, eu os respeito. Isso é o verdadeiro amor. Certo? Quando eu sou bem jovem e eu não trato meus pais com respeito, que deveria respeitar, eu não estou amando, eu estou simplesmente sendo hipócrita. Então quando eu chegar lá fora, eu vou falar de um amor que eu estou praticando. Tá entendendo? Quando eu chegar lá na faculdade, quando eu chegar no meu trabalho, quando eu chegar nas ruas e eu pregar o amor para as pessoas, eu vou estar pregando realmente aquilo que eu estou vivendo. Isso é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquilo que sai da boca para fora. O verdadeiro amor é quando eu pratico o verdadeiro amor. O verdadeiro evangelho é aquele que eu tenho que fazer novos discípulos. Não é essa contenda, não é essas coisas estranhas que estão acontecendo. Cristo nos chamou para pacificarmos. Por algum momento, quando você vê lá nos evangelhos lá, ou no Novo Testamento, uma pequena atrito entre Paulo e Barnabé foi por causa de João Marcos. Paulo falou, João Marcos não pode seguir nós, porque ele não está preparado. Barnabé ficou aborrecido com Paulo e também deixou Paulo seguir sozinho. Então o que eu quero dizer com isso? Há momentos na nossa vida que por nós não compreendermos bem todo o cenário que está ao nosso redor, nós podemos até interpretar uma situação de uma forma. Mas buscar o entendimento, buscar a clareza das coisas constantemente é uma coisa nossa. Se eu como dirigente ou pastor, eu tenho
Eu tenho que entender o sofrimento das pessoas, mas a gente também sofre, a gente tem peso. Mas eu não quero falar disso, porque eu entendo que isso é uma missão. O que eu quero dizer é que nós temos uma vida intensa. A minha preocupação como pessoa é se você está bem. Como você está? Como é que está a sua perspectiva para ir para o céu? Como as pessoas que te acompanham, ou te assistem, ou te conhecem, o que elas pensam de você? Que influência você tem trago para essas pessoas? Né? Hoje nós estamos num cenário que eu fico preocupado, porque quando Deus falou com Abraão lá atrás, e Abraão perguntou: Senhor, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor vai poupar aquela cidade? Deus falou com Abraão: vou, por causa dos 10. Então nós como servos de Deus, nós temos que ter responsabilidade de ser a diferença onde nós estamos. Agora, nós descermos e se igualarmos ao mundo, não. Isso não. Hoje nós estudamos uma lição muito importante. E essa lição mostra como que as pessoas, elas manipulam as outras para que essa pessoa seja servida, para que seu intento seja estabelecido. Foi assim que aconteceu com o Nihonde. E tem os Nihondes atuais também, que esperam preparar tudo para que eles possam sobrepujar aquilo que as pessoas preparou, o sofrimento das pessoas. Então hoje eu respeito todas as autoridades que vieram antes de nós. Cada homem teve sua particularidade, cada homem teve que ter o seu grau de dificuldade, dependendo dos cenários que veio se evoluindo de lá para cá, de mais de 4, 5 mil anos atrás, de como viviam os nossos antepassados até agora. Então eu respeito, por eu estar vivendo num século, numa era em que a tecnologia está aí. Eu sempre brinco aqui em casa que eu presenciei várias faces dessa era. A era do governo militar, eu vivi como criança e acompanhei a transição. A partir daquele momento que eu passei a acompanhar um pouco mais a política. Eu não sou político, mas eu gosto de acompanhar e entender o que acontece. Quais as intenções estão por trás de todos os argumentos, de todas as teses que são defendidas. Eu gosto de ver o que o camarada está pensando, qual é a sua ideia. E existem muitas ideias que elas são jogadas no vento. E se elas forem aceitas, ai de nós. Graças a Deus que muitas são neutralizadas. Há uma série de ideias aí, propostas aí, que se elas forem implementadas, nós estamos fulminados, viu? Então, e no mundo, né? No mundo como um todo, no caso da lição de hoje nós estudamos sobre a Torre de Babel, a confusão das línguas, que Deus precisou fazer isso como sentença, como juízo, para poder, porque o Nimrod estava no intento ali contra Deus, dispersou as pessoas para que as pessoas pudessem povoar a terra em outros continentes, em outras áreas. E eu acho interessante essa diferença de raças, de dialetos, de língua. Eu acho bonito e vejo quão Deus é inteligente. Então, há por trás disso tudo um cenário sendo montado. A tecnologia hoje ela vai tornar isso possível, né? Trazendo aí uma unificação das pessoas. Lembre-se disso para você ficar bem inteirado, que para que possa surgir um novo modelo de governo através das massas, um outro pensamento precisa ser desconstruído. E a era cristã está sendo ameaçada. Por isso que eu te falo que a vinda de Jesus já está próxima. Porque eles precisam neutralizar o avanço do evangelho. O cristianismo precisa perder o brilho que tem em muitos lugares. E na Europa já está perdendo. Na Europa, essa imagem, essa figura do cristianismo está sendo desconstruída.
Muitos templos estão sendo fechados. Alguns países não aceitam o cristianismo, o evangelho, não. Aqui, num país vizinho nosso, há pouco tempo, acho que foi em 2018, foi aprovada uma lei para não haver pregação de cultos evangélicos em praça pública e tal. Estaria restrito somente internamente, às igrejas e tudo mais. Mas, por causa da repercussão negativa no cenário internacional, acabou essa lei sendo revogada. Você está entendendo? Então, há sempre alguma coisa. Então, nós precisamos, como cristãos, ser muito mais responsáveis, deixar o mimimi de lado, esse negócio de que o inimigo tem criado uma situação para nós perdermos tempo com certas situações e perdermos o foco para o qual nós fomos chamados. Então, nós temos que ficar muito atento com isso. Eu sou de um ministério mais de interior, né? E nós precisamos estar atentos nisso. Mudanças estão acontecendo? Sim, mas por que quer me forçar eu mudar uma coisa? Será que vale a pena? Hoje eu vejo coisas aí que estão totalmente afrontando Deus. E as pessoas estão achando que isso é o certo, que isso é o novo. Mas cuidado com isso. Pense, examine bem o caminho onde você está entrando. Porque lá, quando você lê a lição, você percebe que os descendentes de Canaã, né, um dos netos de Noé, estava influenciando os descendentes de Sem e Jafé. Sem é da onde surgiu o povo hebreu. Jafé é da onde surgiu os outros povos das outras nações que nós temos na terra. Então, temos que tomar cuidado com isso. Existe um pensamento por trás de toda essa movimentação e é perigoso e letal. Então nós temos que tomar muito cuidado, seguir, mesmo que seja doloroso o nosso trabalho, às vezes, mas é gostoso você ver alguém melhorando diante do Senhor e alcançando uma condição favorável. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a vitória que você precisa. A gente volta a conversar, isso aqui é um bate-papo, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Tá bom?